Dando continuidade então, pessoal, o artigo 300, parágrafo 1º, ele menciona a respeito da possibilidade de caução para dar cumprimento àquela tutela provisória, né? A tutela de urgência, de natureza provisória. Diz o parágrafo 1º do 300, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, tá? O que quer dizer isso é que, como a concessão da tutela provisória de urgência, né, feita ali com base numa cognição sumária, num breve e superficial conhecimento pelo juiz do processo, da lide, tá? Isso implica na assunção de riscos, né? E essa assunção de riscos, né, a fim de salvaguardar, de resguardar o direito à segurança jurídica da parte ré, do demandado, o juiz ele vai poder exigir uma caução para poder deferir a tutela provisória, tá? Lembrando que não se exige caução, nos termos do próprio parágrafo 1º, daquela parte considerada hipossuficiente, tá? Nos termos aqui do artigo 300, parágrafo 1º, bem como nos termos do artigo 7º do CPC, né? Que também menciona a questão da gratuidade aos hipossuficientes, né? Então eles também não teriam aí que pagar as despesas relativas à caução a ser prestada no caso concreto, quando eles requerem ali uma tutela provisória, tá? Então, nesse caso, né, o artigo 7º fala do princípio da paridade de armas, né, pessoal? Então, a caução, ela vai poder ser exigida quando o juiz tem ali um certo receio a respeito da probabilidade do direito, né? Porque conforme diz aqui o Marinoni, nesse pequeno trecho de doutrina colacionado no material de vocês, essa exigência da caução, ela deve obedecer às peculiaridades do caso, né? Conforme o caso, nos termos aqui do parágrafo 1º do artigo 300. Assim, se o direito da parte, desde logo, é muito provável, não deve o juiz exigir caução, a fim de garantir que, caso o cumprimento daquela tutela provisória ocasione danos, né, ocasione algum tipo de prejuízo à parte ré, à parte demandada, que a caução então possa garantir o ressarcimento desses prejuízos, tá? Então, lembrando, né, pessoal, que caução real e fidejussória, nós temos, por exemplo, como caução real, aquela caução prestada por meio de bens, né? Então, o penhor de bens móveis ou a hipoteca de bens imóveis seria uma caução real. Já a caução fidejussória, ela é prestada por pessoas, né? Seria a hipótese de uma fiança ou de um aval, tá? Então, o juiz ele vai poder exigir esse tipo de caução a fim de garantir, né, garantir um possível ressarcimento de danos, como diz o parágrafo 1º, que a outra parte possa vir sofrer no cumprimento, na execução da tutela provisória, tá? Então, confesso que isso não é tão comum, né, pessoal? É até mais comum o juiz negar a tutela quando ele não se convence totalmente a respeito da probabilidade do direito, tá? Mas nada impede, né, dele poder exigir uma caução a fim de garantir, caso o direito no final, né, não seja reconhecido em definitivo, tá? Aquele direito provável não seja então reconhecido como procedente, ok? Então a possibilidade do juiz exigir uma garantia, certo? Mas apenas para aqueles que têm condições de prestá-la, porque os hipossuficientes eles não terão que prestar caução, ok? Diz ainda o 300, no caso agora no parágrafo 2º, que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, o que está falando o parágrafo 2º é os momentos em que a tutela de urgência pode ser concedida, né? O juiz pode conceder ela liminarmente, é a hipótese lá inaudita altera parte, né? Que quer dizer sem sequer citar a parte contrária, sem sequer ouvir a parte contrária, né? Então, como ocorre nas ações de medicamentos.
quando o município ele é citado para responder a esse processo, ou o Estado, a União, eles já são também intimados a respeito da tutela provisória, né, da decisão do juiz que concedeu a tutela provisoriamente. Tá? Então, normalmente, nem a citação do município não houve, né? Essas decisões são concedidas ouvindo apenas a parte requerente, né? As chamadas decisões inaudita altera parte, ok? Segundo nos fala o Marinoni a respeito desta questão da concessão liminar, ou seja, no início do processo, antes da própria citação da parte ré, né? Quando o tempo ou a atuação da parte contrária for capaz de frustrar a efetividade da tutela sumária, nesse caso o contraditório tem de ser postergado para um momento posterior à concessão da tutela, tá? Então, comunicar, né, a parte demandada com relação à tutela através da sua citação pode frustrar a efetividade da tutela sumária, né, a efetividade da tutela provisória. Tá? Então, nesse caso, que é cabível o juiz conceder uma decisão liminar. Tá? Mas nada impede dele não conceder de início, isso acontece muito nos processos, né? O juiz dá um despacho dizendo que vai analisar a tutela, o pedido de tutela provisória após justificação prévia da parte contrária. Tá? Então, o que é uma tutela concedida depois de justificação prévia? Nada mais é do que ouvir a parte demandada, ouvir a parte contrária, né? A parte ré, contra a qual se requereu a tutela provisória a respeito do pedido de tutela provisória. Tá? Então, trata-se de uma oitiva específica sobre o pedido de tutela. Tá? Essa justificação prévia nada mais é do que uma audiência de justificação prévia. O juiz designa uma audiência e chama as partes, então, e chama o demandado a fim de que ele possa esclarecer, a fim de que ele possa apresentar, né, a sua versão, né, para o pedido de tutela provisória, tá? Então, isso deixa claro que as decisões quanto à tutela provisória, elas podem ser concedidas no início do processo, de maneira liminar, antes mesmo da citação da parte contrária, através dessa chamada audiência de justificação prévia, ou seja, dando oportunidade para o demandado ser ouvido, né, após a oitiva do demandado, após ele exercer o direito ao contraditório, o juiz vai decidir se concede a tutela provisória ou não, tá? Assim como nós já falamos, ela pode ser concedida durante todo o trâmite processual, tá? Isso é o que vem mencionado num trecho de doutrina do Marinoni, né, que foi colacionado aí no material de vocês. Está sem a referência do autor, mas essa lição ela é da doutrina do Marinoni, tá? E o Marinoni, ele fala o seguinte com relação a esse outro momento em que o código menciona que pode ser concedida a tutela de urgência, a tutela provisória de urgência. Diz o Marinoni que isso quer dizer que nada obsta que a tutela de urgência seja concedida em qualquer momento do procedimento, inclusive na sentença, né, ou mesmo nos recursos, também poderia ser concedida em sede recursal. Em resumo, enquanto o processo não tiver logrado uma decisão definitiva, cabe uma tutela provisória. Tá? Então, enquanto a sentença, né, não transitar em julgado e aí dar o ar de definitividade dela, até mesmo em segunda e instâncias superiores, nós podemos requerer a tutela provisória em sede recursal, né, em sede de segunda instância ou até nas instâncias superiores, a fim de dar cumprimento imediato, a fim de dar cumprimento provisório àquele direito que se pretende buscar por meio do processo. Tá? Então, nós falamos que a sentença ela torna definitiva a tutela provisória em primeira instância. Tá? Porque havendo recurso, ela continua, aquela sentença, aquela decisão judicial, ela continua em aberto, né? Ela só será tornada definitiva através do acórdão. E que havendo recurso aos tribunais superiores, um novo acórdão em sede de STJ e STF é que torna definitiva aquela decisão judicial. Tá? Então, enquanto houver recurso pendente, se eu quero dar cumprimento àquela decisão judicial, seja uma decisão interlocutória,
provisórias no curso do processo em primeira instância, seja quando ela é confirmada na sentença, então, e a absorção pela sentença, enquanto pendente o recurso, eu posso executar aquela sentença, mas essa execução será provisória. Não será uma execução definitiva, porque a execução definitiva só ocorre após o trânsito em julgado da sentença. Ok? Beleza? Então eu volto aí no próximo vídeo para tratar de outras questões aí relativas à tutela provisória de urgência.